Amigos da JR Raquel, beleza com vocês? Seguinte, pessoal, vocês estão vendo aí que a gente está preparando essa parede, porque a gente vai assentar os tijolinhos. São essas plaquinhas aqui, ó. Tá? E o que acontece? Eu já falei para vocês naquele vídeo do assentamento de placa de gesso 3D. Você não pode assentar nada, nenhum tipo de revestimento sobre a parede com acabamento. Tinta, gesso, você não pode. Você é obrigado a picotar essa parede para que você possa fazer esse assentamento. Eu picotei aqui e o que eu fiz depois? Vocês viram aí que eu tinha alguns buracos na parede e eu tive que tampar eles com cimento. Se fosse uma parede com reboco e depois o gesso por cima, eu não precisaria ter feito isso. Já teria aplicado essa massa que eu apliquei direto. Então, faz o seguinte, picota a parede, passa uma argamassa sobre toda a parede, porque aí você cria uma trama sobre os buracos, os picotes que você fez, porque aí vira uma coisa só, vira uma rede só, e aí você consegue fazer o assentamento na parede sem problema nenhum, tá? Eu usei a argamassa C3, eu dei uma leve batizada nela com um pouco de bianco, para aumentar um pouco a cola dela, tá legal? E aí, a partir de agora, vocês vão acompanhar o assentamento do bloquinho. Falou, galera? A primeira coisa que você vai fazer é dar uma separada nas peças, uma pré-separada. Ô, Kel, quer dizer que vai ficar 100%, todas as peças vão ficar iguaizinhas? Não, até porque essa não é a ideia desse revestimento. Esse revestimento é rústico, então ele tem que ficar com algumas imperfeições, beleza? Mas algumas coisas podem te atrapalhar na hora, que são a diferença de tamanho. Principalmente nas laterais, se sua parede estiver fora de prumo, e eu vou explicar por quê. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos supor que a parede fosse esse risco aqui, ó. Ele tá reto, eu coloquei o nível dele, eu fiz um pedacinho só para mostrar para vocês mesmo. Então dá uma olhada. Vamos supor que pela diferença de tamanho eu comece com uma peça inteira aqui. E aí eu solto essa fiada, essa primeira fila. Quando eu fizer a amarração da segunda parte, que vai ser 50%, se a parede estiver fora de prumo e as peças forem fora de tamanho, aí pode acontecer, ou ela vai querer dar menos, ou ela vai querer dar mais. E aí você vai ter que ficar cortando peça, ou na hora que você já tiver com a massa pronta, você vai ter que ficar procurando peça. Essa não serviu, deixa eu pegar outra, essa não serviu, deixa eu pegar outra. Então, principalmente nas laterais, você se preocupar com essa separação de peças, beleza? Agora vamos voltar para lá, deixa eu mostrar para... Então, dá uma olhada aqui na diferença de tamanho das peças, ó. Por que você tem que fazer essa separação, essa pré-separação? Ó, você pode ver aqui, ó, que essas duas peças são do mesmo tamanho e essa não é. Essa já fugiu para lá quase meio centímetro. Então você pega de uma por uma, ó, e vai fazendo isso daqui, ó. A espessura você não precisa se preocupar tanto, porque com o pente da desempenadeira, se fugir uma coisa ou outra, você consegue regular na massa, a não ser que seja alguma coisa gritante, senão tá tranquilo. Outra coisa, peça quebrada, tudo você coloca de lado, porque aí você pode usar nos arremates do canto, beleza? Essa é a primeira parte, então a gente vai separar aqui, depois a gente mostra o resto. Então, o próximo passo agora é a paginação. Não importa o tipo de revestimento, se é porcelanato, se é revestimento cerâmico, se é placa de gesso 3D, cimentícia, não importa. Todo material que você for assentar, você tem que fazer a paginação, que é a programação do assentamento que você vai fazer. Para você ver direitinho onde que vai ficar os recortes, onde que você precisa evitar deixar o recorte. Então vê aí como é que a gente fez aqui, como é que vai ficar aqui. Dá uma olhada. Na primeira vez, a gente fez a marcação saindo com a peça inteira lá de baixo. Saindo com a peça inteira. Então a gente ia sair com a peça inteira de lá. A gente fez toda a paginação, chegou aqui, os recortes bateram bonitinho na escada. A estética com recorte é importante, viu, pessoal? Não importa o revestimento. A estética com recorte, ela tem que estar legalzinha, tem que ser bem feita. Aí lá na ponta ele deu um filetinho. Como a área é muito aparente, não ficou legal, né? Então a gente saiu de lá para cá com uma peça inteira. E aí quando chegou lá, na outra ponta, aquele filete sumiu, porque ficou metade e uma peça grande. Então a gente consegue controlar o recorte lá.
E aqui também ficou bom. Na escada ficou legal. Qual é o cuidado que você tem que ter? Com a parte de cima, né? Você também não quer um filete muito pequeno lá em cima, ou um vão aparecendo lá em cima. Então, a gente viu da primeira vez que ia ficar, não sei se vocês conseguem enxergar aquele risco de lápis. Dá pra ver? Ia ficar aquele filete. Então, para eliminar aquele filete, a gente vai erguer um pouco a peça aqui embaixo. E aí a gente elimina mais ou menos ali 1 centímetro, um pouquinho de filetinho. Agora eu vou dar uma dica para você. Você faz uma gálgula, você pode usar o que você tem na obra. Se você tiver uma ripa, você usa ripa. Mas se você tiver uma régua, você usa régua. Para você não sair riscando a parede inteira com tijolinho, de 1 por 1, e como ele é pequenininho, para não ficar fazendo conta em centímetro, você pega a régua e aí você faz as marcações nela. Ó, cada risco desse daqui, ó, é um tijolinho. Nesse sentido. E aí você consegue ver como é que ela fica de lado. Então você tem esse alinhamento, você consegue saber onde que é os encontros do tijolinho. E do outro lado, você faz no outro sentido, na horizontal. Porque aí você vê na altura. E aí você consegue ver qual é o recorte que vai ficar lá em cima no tijolinho ou embaixo. A gente fez isso aqui, fez isso daqui, ali, do outro lado. Lá em cima, no posto da escada, ele deu um filete também. Mas ele dá um filete grande, na verdade ele dá um recorte grande. É quase metade do tijolinho. Então a gente não precisa se preocupar com aquilo, vai ficar legal, esteticamente vai ficar bonito. Beleza? Então o próximo passo agora é o assentamento. Bom, nós já separamos o material, temos ali aquela caixaria só de peça com defeito, mais arqueada que as outras, com as pontas quebradas pela metade. A gente tem uma caixa onde tem as peças maiores, ela tem quase 1 milímetro, ela tem 5 milímetros, meio centímetro maior que as outras. No geral, tá? Nenhuma é 100% de tamanho, mas essas são as maiores. E aí, ó, nós já definimos, já fizemos a paginação como mostramos. Agora a gente tá batendo o nível aí. A primeira fiada, ela tem que estar perfeitinha, zeradinha, para depois as outras virem em cima. E é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês, porque o tijolo ele é cheio de pó. Vocês sabem que nada no pó fica grudado legal, né? Então você pega um baldinho com água e quando você for assentar, você dá só uma mergulhada na pecinha e pronto. Aqui você já abriu o poro da peça, já limpou a peça, tá pronta para ser usada e aceitada, beleza? Agora é só colocar.
Bom, então tá aí, pessoal, nós terminamos o assentamento dos tijolinhos. É trabalhoso, mas chegamos ao fim. Só de assentamento de tijolinho nós demoramos acho que 5 dias, né? 5 dias, mais uns 2 dias entre o picotamento e a preparação com a argamassa, então deu mais ou menos 7 dias de trabalho, tá? Então assim, não é um trabalho muito fácil, ele é trabalhoso, porque o que acontece, quando é peça pequenininha, então você coloca, às vezes tem que tirar, dar uma regulada, e aí você acaba produzindo um pouco por dia. Se fosse uma peça grande, porcelanato grande ou azulejo grande, numa peça só, com uma única peça você cobriu um espaço grande, mas não é o caso. Então, para esse tipo de revestimento, para os revestimentos do tipo Metro White, você vai ter mais trabalho, mas fica muito bonito. Mostra aí, Demi, pessoal, como ficou. Continua. E pessoal, só uma dica, como é uma parede onde vai um painel, onde vai uma televisão, toda vez que você for fazer isso, você pode dar essa ideia aqui para o seu cliente, ó. Que é um cano, ali tem aproximadamente pouco menos de 1 metro e 2 curvas de 90, 2 joelhos de 90, aqui e aqui. Você chuva ele, recorta, chuva ele na parede e depois você serra as pontas para tirar o rejinho e fica rente com a parede, porque aí quando for passar os cabos de comunicação, de HDMI, o cabo de rede, alguma outra coisa que você ligar atrás da televisão, ele não fica aparente, porque aqui vai o móvel baixo, vai ter um espaço e aqui vai ser a televisão, então ia ficar esse espaço aparente. Para não ficar o fio passando, você embute ele, é uma ideia bacana, fica bonito pra caramba. Lembrando, aqui a gente já resinou. Se você quiser ver o vídeo da gente resinando esse revestimento, ele vai estar aqui do lado, é só você clicar que você vai ser direcionado para o vídeo. Beleza, pessoal? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa parecida, você já sabe, né? Chama a J. Raquel, que a J. Raquel é para você.